Olá, pessoal, tudo bem? Vamos para mais uma aula de geografia e hoje nós iremos abordar a temática que envolve as inovações tecnológicas e do trabalho na terceira revolução industrial. Bom, as revoluções industriais, elas contribuíram muito para que as técnicas elas fossem se aprimorando com o passar do tempo e assim, na atualidade, nós podemos chamar essas técnicas que foram aprimoradas em novas tecnologias, né? E com o aprimoramento dessas novas tecnologias, o trabalho também sofreu mudanças. E com o passar do tempo, o que era realizado pelo homem, né, através da sua força, passou a ser realizado por máquinas. Com isso, nós também tivemos muitas alterações no contexto do trabalho como um todo, né? Hoje, o homem ele tem que buscar o que? Constantes atualizações. Né? Nós não podemos nos contentar com o que aprendemos de repente somente na graduação. Não, tudo evolui, tudo se transforma e o homem, nós temos que correr atrás dessas inovações, dessas transformações no qual a sociedade ela está inserida diariamente, tá? Então muitas pessoas acabaram sendo remanejadas conforme foi se transformando o processo aí de industrialização, né? Então, até então, pessoas que trabalhavam em setores de chão de fábrica, como nós costumamos chamar, trabalho operário, acabaram sendo realocadas e indo para o setor de serviços ou comércio em geral, né? Devido que ao grande avanço aí da tecnologia, tá? Principalmente a tecnologia que é voltada para o setor da indústria, né? Avançou muito. Então, a terceira revolução industrial, nós podemos dizer que, que com o fim, tá? Com o fim da Segunda Guerra Mundial, as inovações tecnológicas das indústrias, elas foram deixando aos poucos, né, um legado positivo, né? Então houve todo um processo aí de transformação. E uma das mais importantes evoluções que acabou acontecendo nesse período foi a evolução e o desenvolvimento da eletrônica, tá? Que foi a base da terceira revolução industrial. Ou também vocês irão encontrar como revolução tecnocientífica informacional, tá? Então, a partir de 1945 até os dias atuais, podemos dizer que nós estamos inseridos nessa terceira revolução industrial ou revolução tecnocientífico informacional, tá? Vocês vão encontrar escritos das duas formas. E tanto em vestibular quanto Enem cai das duas formas, tá? Só que é a mesma coisa. Revolução tecnocientífico informacional e terceira revolução industrial é a mesma coisa, ok? Bom, com isso, o ciclo da indústria acabou se caracterizando pela intensa aplicação de capital em pesquisa, tá? De novas tecnologias, principalmente com essa visão de maximizar lucros, ou seja, né, aumentar os lucros. Né? Então a indústria ela foi se modificando, ela foi se aperfeiçoando, visando sempre um aumento dos lucros. Né? Então as indústrias nesse período que acabam se intensificando, surgindo e crescendo, são indústrias, por exemplo, como a indústria da aviação, a eletrônica, como eu falei para vocês, a cibernética, as indústrias petroquímicas, indústrias de biotecnologia, indústrias aeroespaciais e indústrias que chamamos de química fina, tá? Essa indústria de química fina também quem está inserida nela é a indústria farmacêutica, para vocês terem
uma noção. Então, essa terceira revolução industrial possibilitou a ascensão e o crescimento e o surgimento dessas indústrias, desses nichos novos aí de mercado que estão em crescimento, tá? Bom, então são as indústrias de alta tecnologia que surgem e se fortalecem agora nessa terceira revolução, se nós pararmos para comparar com a primeira revolução industrial e a segunda revolução industrial, tá? Bom, então dessa maneira, a revolução industrial ela se caracteriza, né, pela automação da produção industrial, onde as máquinas substituem quem? Os operários, os homens, resultando com isso, infelizmente, em demissões e extinção de algumas profissões, extinção de alguns cargos em alguns tipos de indústria, onde o homem foi substituído por máquinas. Então, por isso, mais uma vez, né, vocês estão agora entrando no mercado, vão entrar no mercado de trabalho, estão terminando aí o ensino médio, então tem que ter essa visão, né? Temos que buscar sempre estar atentos ao mercado de trabalho. O que o mercado de trabalho ele está oferecendo, quais as transformações que estão ocorrendo, né? Você tem que estar atento para que você sempre busque uma atualização e com isso você não venha perder o seu emprego ou acabar ficando sem uma profissão. Então, todos nós temos que estar em constante aí atualização, ok? Bom, continuando, a mecanização, né, com essa substituição do homem pela máquina, a mecanização da produção agrícola, ela fez com que acabou também, né, promovendo o desemprego, mas teve uma alta produtividade das safras. Então, uma safra, de repente, que demorasse 2, 3 dias para ser colhida, hoje, com o equipamento que tem tecnológico para a colheita, você faz isso em questão de horas e não de dias, né? Então, nós vamos ter essa ambiguidade. Por um lado, um aspecto negativo, puxa, eu tenho um desemprego. E por outro lado, opa, eu tenho um crescimento, né? Eu tenho uma evolução, eu tenho um aumento de lucros, né? E o que eu faço com essas pessoas que ficaram sem emprego? Essas pessoas vão ter que buscar uma atualização para serem absorvidas novamente pelo mercado de trabalho. E aí nós vamos ver que no início dessa terceira revolução industrial, quando principalmente na questão agrícola, né? Muitos homens que trabalhavam nas lavouras, em safras, eles acabaram indo atrás e acabaram se inserindo aí no comércio. Muitos abriram suas quitandas ou foram trabalhar nessa indústria mesmo alimentícia, mas eles buscaram se aperfeiçoar para ser o que novamente captado, absorvido pelo mercado de trabalho, tá? Bom, nessa terceira revolução industrial também há o surgimento das empresas multinacionais que passaram a produzir essas empresas multinacionais, elas passaram a produzir em diversos espaços ao mesmo tempo. Por exemplo, eu acabo, a minha empresa é aqui no Brasil, mas eu acabo absorvendo produtos de outros lugares. Então, eu acabo o quê? As multinacionais, com a evolução tecnológica, acabaram dispersando a sua cadeia produtiva, tá? Ou seja, o que seria isso? Expandir, dispersar a sua cadeia produtiva. Bom, eu pego matéria-prima de um país, eu monto o meu produto em outro e eu mando embalar em outro continente. Então, hoje em dia, o avanço tecnológico e em contrapartida, junto com o avanço tecnológico, nós vamos ter aí a evolução e o avanço dos meios de transporte também acaba facilitando com que eu tenha toda essa logística diferenciada para trabalhar com produtos, para trabalhar com serviços, tá? Bom, então, hoje em dia podemos dizer que
a produção ela é flexível ou é o famoso toyotismo, tá? Ela é flexível. A produção industrial, hoje nós dizemos que ela trabalha no esquema de just in time. O que seria esse processo, esse sistema, desculpa, de just in time? Eu vou produzir de acordo com as encomendas, né? Fazendo com que eu evite um acúmulo de mercadorias, eu evite ter um grande estoque, de repente esse estoque aí parado venha gerar o quê? Venha gerar, de vez de gerar lucros, eu vou gerar despesas no qual eu não vou ter um retorno breve, né? Então, essa revolução, a nova revolução industrial, que é a terceira revolução, a tecnocientífica informacional, ela proporcionou isso, né? Trabalhar com essa técnica flexível, ou toyotismo, ok? Isso cai muito em vestibular, tá bom, gente? Então, o que seria o toyotismo? O toyotismo é essa flexibilidade, é o just in time. Eu não vou ficar trabalhando com grandes estoques, que nem as empresas, as indústrias faziam no passado. Muitas vezes as empresas elas vão trabalhar de acordo com a encomenda que chega, tá? E nós estamos vendo isso nesse momento, nessa fase de pandemia. Muitas empresas, quando você chega para comprar um produto, eles vão dizer: olha, antes nós estávamos entregando, chegava em uma semana o seu produto. Agora a fábrica ela não está trabalhando com grandes estoques, então pode ser que demore um mês, tá? Até porque essa instabilidade econômica, as indústrias elas acabaram ficando mais retraídas, cautelosas do que ter uma grande produção e o produto ficar lá empatado e a empresa ter um prejuízo, tá? Bom, o que também possibilitou aí a terceira revolução industrial? A intensa transferência de dados por meio eletrônico, tá? Então, hoje nós vamos ter essa questão de uma instantaneidade e simultaneidade. Então, tudo acontecendo ao mesmo tempo agora, né? Então, eu compro um produto pela internet, já vai impactar lá no estoque da empresa no qual eu estou escolhendo, no qual eu comprei o produto, e aí no mesmo site eu estarei fazendo uma transferência de pagamento, seja através de cartão de débito, de crédito, boleto, enfim, porque hoje a internet ela te possibilita a essa gama, né, a essa variedade. Então, por isso que hoje essa intensa transferência de dados, onde tudo acontece instantaneamente e simultaneamente. Eu compro e eu pago tudo junto ao mesmo tempo agora pela internet. E isso tudo graças aí a essa terceira revolução industrial, tá? Bom, isso também facilitou porque eu acabo criando uma simultaneidade na questão da bolsa de valores e isso é muito bacana, isso é importante para muitos países que trabalham com investimentos, para pessoas tanto físicas ou jurídicas também que trabalham com investimentos. Então você consegue ter esse acesso simultâneo às informações, às bolsas de valores. Então hoje ela tem um alcance, vamos dizer assim, planetário, né? Bom, então você consegue ter essa transferência de lucros das empresas para a matriz, ou seja, a remessa de lucros para o exterior de uma forma muito mais rápida e segura do que no passado. Então, eu consigo, pela internet mesmo, pelo um aplicativo no celular, hoje você faz transferências de valores enormes, né? Então, você tem uma empresa que a sede fica, vamos supor, na Itália e eu quero transferir um dinheiro para minha filial, ou que fica no Brasil, ou o contrário, a minha sede fica no Brasil e eu quero enviar um valor para minha filial na Itália, enfim, né? Você consegue fazer essa transação hoje tudo via dados, tudo pela internet, né? Bom, e também aí a terceira revolução industrial, ao mesmo tempo que ela vai me trazer uma valorização, ela vai me trazer uma desvalorização do espaço geográfico, né? Então, a gente tem aí um grande exemplo de uma valorização de um espaço geográfico.
Dubai, por exemplo, né? Hoje, Dubai é um país, assim, bem diferente. É arrojado na sua infraestrutura, na sua tecnologia, né? Então teve uma valorização. Em contrapartida, alguns lugares no qual não há um planejamento, uma infraestrutura adequada e acaba chegando uma gama muito grande ou de indústrias ou um êxodo de pessoas muito grande para determinado lugar e cresce de forma desenfreada, sem ter um planejamento, isso faz com que ocorra uma desvalorização também desse espaço geográfico, né? Então, ao mesmo tempo que os avanços ele vai me proporcionar uma valorização, se eu não tiver um bom planejamento, uma organização, fazer com que aquele entorno funcione de uma forma coesa e coerente para a população, para a indústria, para o comércio como um todo, né, eu acabo tendo uma desvalorização se isso não ocorrer, né? Bom, então as transformações, todas essas transformações que foram promovidas pela revolução tecno-científica informacional ou terceira revolução industrial ainda está em curso até os dias de hoje. Então estamos em pleno século XXI e estamos vivenciando, passando por essa fase da terceira revolução industrial, tá? Bom, na atualidade, as indústrias de vanguarda, quais seriam essas indústrias? O que vem crescendo? É a área da química fina, é a área da cibernética e a área da biotecnologia. Cada vez mais aí elas vão avançando, estão crescendo e precisam sim de mão de obra qualificada, pessoas que estejam qualificadas para trabalhar nesses segmentos, tá? Bom, e o que tudo indica é que provavelmente teremos sim a quarta revolução industrial, que será chamada de Revolução 4.0, mas ainda estamos na terceira revolução industrial, ok? Pessoal, vou ficando por aqui, estarei online com vocês na plataforma Teams. Qualquer dúvida, pessoal, me chame no chat, tá bom? Não fique com dúvidas, me chame e nós esclarecemos, ok? Beijos a todos, tchau, tchau!